Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe do maternal. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora e também compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar deste conteúdo. Quero convidar você a fazer parte do nosso grupo do Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Venha e traga suas sugestões. Todo esse material que eu preparo aqui, eu encaminho lá. E outras professoras também façam sugestões de chamadinhas, de brincadeiras, de atividades. É uma bênção, não fique de fora. E nós aqui do canal da Turma da Tia Polly fazemos pré-aula da classe do berçário, maternal, jardim de infância, primários e juniores. Se você é professora dessas classes ou conhece professores dessa classe, encaminhe o nosso link também. Tá tudo organizado aqui na playlist e nos ajude a abençoar outras pessoas com o nosso conteúdo. Vamos agora para a nossa aula número 5, que traz por título O Profeta Desobediente. E nós estamos falando de quem? Do profeta Jonas. Trouxe para vocês algumas sugestões de louvores sobre esse tema e também o nosso memorizando, ele é curtinho, então vai ser facinho para as crianças memorizarem. E ele fala assim, ó: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Faz um gesto com as crianças e eu tenho certeza que eles vão conseguir memorizar. E também lembra da sugestão dos rolinhos da semana passada? Ah, você pode também achar algumas imagens e colocar nos rolinhos também, certo? E agora, a sugestão da história eu trago para vocês. Nesse link que eu deixo aqui, a professora ensina o passo a passo para vocês poderem fazer aí um grande peixe, certo? Então, é um visual simples de fazer e tenho certeza que com o passo a passo você vai fazer sem dificuldade nenhuma. E o que ressaltar na história? Nós estamos falando de desobediência. Qual foi o preço da desobediência? Então, tudo que nós fazemos conforme o mandamento de Deus, nós somos recompensados. Se você obedeceu, olha, por exemplo, honrar pai e mãe. Honrou pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra, certo? Para que te vá bem todos os dias. Então, você tem uma bênção quando você cumpre o que o Senhor falou. Só que quando você desobedece, aí também tem um preço. E o preço é alto. E nós vamos ver ali, com base na história de Jonas, tudo que ele foi tendo que abrir mão, né, por conta de uma desobediência. Então, a primeira coisa que acontece, quando o Senhor fala para ele, vai na Nínive, leva a mensagem para os ninivitas, o que Jonas faz? Jonas se levanta e vai para Tarsis. Então, e o versículo fala bem isso, para longe da presença de Deus. Como se a gente conseguisse se afastar. Mas o Jonas tentou fazer isso, certo? Então, primeira coisa, a desobediência é um pecado. Quando Adão e Eva comem daquele fruto, o que aconteceu com eles? Eles desobedeceram a Deus. E a partir daquele momento houve uma separação deles e de Deus. Tanto que Deus perguntava assim: mas aonde vocês estão? Porque eles estavam longe de Deus. E foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, quando desobedece, ele se afasta de Deus. E depois de ver que é ele mesmo que vai lá, né? Ele desce até shopping lá para comprar a passagem para ir para Tarsis. Então, olha, quando nós desobedecemos a Deus, nós começamos a fazer as coisas na força do nosso braço, do nosso jeito. E aí a gente vai gastando, né? Vai desperdiçando energia com uma coisa que não precisava. Se ele já tivesse ido para o lugar dele, ele não teria gastado o tempo dele descendo para ir para um outro lugar. Mas não, ele quis fazer as coisas do jeito dele. Quando nós fugimos, né, desobedecemos a Deus, nós começamos a ficar cansados. Mas eu faço e não saio do lugar. Mas eu trabalho e não tá chegando nada para mim. Vive cansado, vive exausto, né? Vê que tá acabando as forças dele, por quê? Porque tá fazendo na força dele, certo? E aí também nós temos o desperdício do recurso financeiro dele. Por quê? Porque ele teve que pagar para ir para um outro lugar. Então, olha quanta coisa ele foi perdendo nesse caminho. Às vezes você fala, nossa, e tá indo dinheiro, e o dinheiro não chega até o final do mês. O que é que, em qual parte da tua vida você tá em desobediência?
passa por tribulações. Que olha o que aconteceu? Ele desobedeceu, ele entrou naquele barco, aí veio o mar se revoltou, uma tempestade, estavam todos perecendo. E não foi só ele. Sofreu ele e todo mundo que estava no barco. Olha a diferença. Jonas era um homem de Deus no lugar errado. E naquele barco ele colocou a vida de todo mundo que estava com ele naquele barco, na desobediência, perecendo. Paulo também teve uma situação dessa, que ele passou num naufrágio, mas não era para Paulo estar ali. Só estavam forçando Paulo para estar ali. Não era a vontade de Deus que Paulo estivesse ali. Só que Paulo estava a serviço de Deus. E por amor a Paulo, todas aquelas pessoas naquele navio foram salvos. Nenhum se perdeu. O homem de Deus, desobedecendo a Deus, colocou em perigo todo mundo que estava naquele barco. Todo mundo sofreu, todo mundo foi perdendo os recursos e quase perdendo a vida. Diferente de um homem de Deus que foi obrigado a entrar naquele barco, mas por amor àquele homem de Deus, todo mundo daquele barco foi salvo, certo? Então, e foi a mesma tempestade que eles enfrentaram, só que um estava a serviço de Deus e o outro estava em desobediência a Deus, certo? Então, quem está do seu lado pode ser abençoado pela tua vida se você estiver obedecendo a Deus, ou pode passar por sofrimento também. E quando achamos, aí ele chegou num ponto que daí ele foi perdendo tudo, jogando todos os recursos, as pessoas foram jogando tudo que tinha no navio para ver se podia, né, ajudar ali, foi se indo as forças, os recursos, tudo ali, e só piorando a situação. E aí, tanto que ele chega e fala, aquelas pessoas, né, começaram a orar e perguntam o que está acontecendo, e ele fala, olha, a solução é vocês me lançarem no mar, porque aí eu morro e acaba com isso. E aí eles acabam fazendo isso, lançam, a gente acha que a única solução é a morte. Ai, mas que Deus me leve, Senhor, não tem mais o que eu faço. Só que nós nos relacionamos com o Deus da vida. E é nesse momento, quando a gente acha que já não tem mais o que fazer, você já foi tudo os teus recursos, já foi a tua saúde, já foi a tua paz, já foi, né, tudo está destruído. Aí não tem mais, você está no fundo do poço. Aí você tem um encontro com o dono da vida, que foi o que aconteceu com Jonas. Lá dentro da baleia, ele faz uma oração, ele reconhece, ele tem uma mudança de vida e ele conhece a Deus, ele pede perdão a Deus e aí o Senhor coloca ele no lugar novamente para fazer a obra do Senhor. Teve que passar por tudo isso de desobediência. Só que agora ele encontrou com o dono da vida e o Senhor restaura e continua trabalhando na vida dele. Certo? Como a gente vê ali, né, no restante da história, o Senhor precisou ainda trabalhar mais ainda, ele precisava de muito mais amor na vida, certo? Então, é isso que é importante você ressaltar. Claro que para os seus crianças, eles são pequenininhos, você resume essas aqui, e fala assim, olha, você desobedeceu, você deixou a mãe nervosa, você fez a mãe brigar com o pai por conta que você, né, da situação que você criou. Ah, você deixou de ganhar o que você iria ganhar. Ah, você deixou de... Enfim, vai contando para ele o que na visão deles você conhece seus alunos, você sabe qual é o melhor exemplo para você poder adaptar tudo isso que eu passei para vocês numa linguagem que eles entendam, certo? Com exemplos da realidade deles. E para finalizar, a brincadeira que eu trago para vocês é esse biboquê, que eu esqueci o nome da tia, mas eu deixei ali o endereço. Ela ensina vocês fazerem, é bem bacaninha também, você fazendo o grande peixe para eles colocarem. Pede cada um levar uma garrafinha PET, ou se você puder, né, e tiver recursos e tempo, faça ali e deixe na tua sala mesmo. Aí eles vão revezando para eles poderem brincar, certo? Então são essas sugestões para a aula de hoje. Se você gostou, já deixa seu like. E se você souber alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilha também. Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau!